Eu sou Cibele Paranhos, sou fisioterapeuta, formada há 10 anos e há 9 anos eu ensino fisioterapeutas, levanta aqui, paciente, sua perna para ficar bonitinho, fisioterapeutas a tratar, a gerar resultado. Esse é meu objetivo de vida, atendo todos os dias, eu trabalho com clínica da dor, com saúde da mulher, e meu objetivo é gerar resultado. E hoje, para você que está aqui, eu vou falar sobre cadeia lesional. Eu vou falar como se montar a cadeia lesional. Como que você vai saber qual é o músculo que você deve tratar, por onde você deve seguir, como você faz para gerar resultado com o seu paciente, tá? Vou dar dois exemplos, tá? Bem legais, um que é de fascite plantar, de dor, de como e onde você deve ir, vou mostrar aqui no meu paciente, e o outro é de dor na cervical, de dor de cabeça, que pode estar influenciando aí o seu paciente. Eu vou te dar essa dica, beleza? Coloca aí pra mim se vocês sabem montar uma cadeia lesional, se você sabe ouvir a queixa do seu paciente e já dizer assim, olha, tenho que tratar tal músculo para que eu gere resultado nesse quadro de dor. Coloca aí, sim ou não. E sabe, gente, essa necessidade de fazer a cadeia lesional, todos os alunos perguntam muito. Por que é importante fazer uma cadeia lesional? Por que é interessante eu saber para o meu paciente quais são os músculos imediatamente e como que eu vou gerar resultado se você não sabe? Se você ouve a queixa clínica do seu paciente, imediatamente já não vem o direcionamento do músculo, se não vem a inervação, o que pode estar influenciando, tudo isso vai dificultar muito. E aí você não vai conseguir gerar o que a gente deseja, tá? Eu acho que essa é a grande falha da gente como físio. Eu acho que falta muito essa relação de direcionar, ser mais específico. Hoje de manhã eu recebi alguns casos bem interessantes. Uma jovem, 20 anos de idade, que travou e não conseguia abrir a boca. E aí foi pro dentista, o dentista fez analgesia e disse que ela precisava tirar os 4 sisos. Ela fez cirurgia, retirou o siso, melhorou a abertura. Mas a dor não passou. A dor continuava, a limitação continuava. E aí ela, caramba, perguntou à médica, mas será que não é interessante que eu vá fazer a fisioterapia? Será que não é interessante? E ela veio de muito longe aqui da minha clínica, porque viu no Instagram eu falando sobre essas cadeias. Uma colega falou de mim, ela veio, conheceu aqui o meu trabalho no Instagram e resolveu vir hoje para que eu fizesse o direcionamento dela. E aí, a primeira abordagem que chega o paciente é tentar entender o que houve de gatilho na vida desse paciente, o que aconteceu. Houve algum trauma, houve alguma separação, houve algo que gerou para essa paciente um disparo, uma interpretação do sistema nervoso autônomo, um processamento do hipotálamo que mandou informações de contração para essa musculatura. E aí eu comecei a entender a história dela e vi que sim, eu trabalho com algo chamado aqui de emocionário, conhecem? É um livro, é um dicionário das emoções. E esse dicionário das emoções me ajuda muito a colocar o paciente para pensar se aquela disfunção, se aquela palavra que ele está usando para descrever a dor dela, né, que é a dor da ATM, a palavra que ela dizia para mim de descrição era tristeza. E aí eu comecei a ler o que era tristeza. Falei, você teve decepção? Você esperou algo que não aconteceu? Ela falou, não aconteceu. Eu falei, será que realmente era tristeza? Ela falou, pode ter sido só um susto? Eu falei, pode. Ela, nossa, isso faz toda a diferença. E no momento que o paciente faz esse link, faz essa conexão, tudo muda, tá? Tudo muda.
e não saber como direcionar o seu paciente, como gerar resultado e como interpretar, isso faz com que o paciente não acredite muito no resultado, né? Do que ele pode. Você vai dizer, eu vou prescrever 10 ações para o meu paciente. Mas, de acordo com pesquisas, o primeiro atendimento é onde você realmente ganha a confiança do seu paciente. Existe aí a possibilidade dele voltar em 80%. Então, vamos lá ao músculo a tratar. Bom, eu vou falar hoje, nesse momento, da fascite plantar. Por que fascite plantar, professora? Porque fascite é um quadro muito comum no consultório, na prática clínica. Os pacientes buscam muito. Ontem eu recebi uma. Toda semana eu tenho um paciente novo de fascite plantar. E fascite plantar foi o primeiro quadro na fisioterapia a usar o agulhamento a seco, tá? Para gerar resultado. Só que aí a gente precisa fazer essa cadeia lesional da fascite plantar. Então vou virar aqui minha câmera para o meu paciente para que a gente comece a falar desse processo, vocês visualizando. Vou virar aqui agora. Beleza? Então, ó, meu paciente está aqui. Geralmente, o paciente chega pra gente com a fascite plantar cursando com muita dor. A de ontem, por exemplo, chegou cursando com muita dor no calcâneo. Então ela disse, Sibeli, eu fiz o exame de imagem, viu que a retração da fáscia está apenas no calcanhar e eu não consigo, eu acordo bem até, que é algo diferente, porque geralmente os pacientes de fascite sentem muita dor ao acordar e colocar o pé no chão, mas essa não. Ela acordava bem, mas a dor dela ia aumentando ao longo dos dias, tá? Outra área muito comum do paciente referir dor, gente, é aqui, ó, na borda medial do pé, certo? São zonas, ontem à tarde eu recebi uma outra aqui assim também, que geralmente é onde o paciente chega cursando dor, mas onde geralmente você vai ficar muito pouco. Por quê? Olha só, a Jeanette Travel, deixa eu só ver aqui se tá pegando tudo direitinho. A Jeanette Travel, gente, fez pesquisas para entender onde que um ponto gatilho poderia gerar dor. E o que nós temos aqui? O músculo gastrocnêmio. Ó, gastrocnêmio e sólo. O que acontece? Quando essa musculatura que está aqui é muito recrutada, empurra minha mão aqui, paciente, isso. Quando essa musculatura é muito recrutada, eu começo a acumular aqui acetilcolina. A acetilcolina gera aumento e contratura da musculatura e vai gerando perda de mobilidade, tá? De relaxamento dessa estrutura. E aí, de acordo com a Jeanette, ponto gatilho cai em cima no gastrocnêmio, ou seja, de onde ele vem, na inserção proximal, inserção distal, é onde geralmente tem o maior nível de contratura muscular e de ponto gatilho. E aí, gente, chegou um paciente de fascite plantar, você precisa imediatamente, eu gosto de fazer isso aqui, ó, trazer a perna do meu paciente, avaliar, pegar, palpar, sentir toda a musculatura. Você vai ver que tem bolinhas de tensão, tá? Dá pra você sentir, ó, tá pulando aqui, inclusive, na minha mão. Esse paciente tem bastante tensão aqui no gastrocnêmio. E aí, eu vou depois avaliar, por exemplo, aqui dói, nossa, Sibeli, dói muito. Se ao você tocar, geralmente, onde que os fisioterapeutas erram? Faz o toque na musculatura e acha que vai piorar a dor daqui. Pode ser que sim, pode ser que não. A dor aqui, ela só vai piorar se for uma dor referida, tá? Mas isso não quer dizer que se você fez a palpação na musculatura e ele não referiu dor lá embaixo, não significa dizer que ela não está associada a essa disfunção. E por que você tem que pensar? Porque essa musculatura vai vir aqui, ó, formando tendão comum, o tendão de Aquiles
e que vai estar em contato diretamente com o calcânio. Então, é uma musculatura padrão ouro que você precisa soltar. E aí você começa a perguntar depois, no momento em que você está pegando, começando a fazer suas técnicas, você começa a perguntar ao seu paciente: você tem cãibra noturna? Você tem dificuldade de fazer flexão, de pegar algo? Você sente um repuxar, tá? Você sente a sua musculatura com dificuldade de movimentar o seu pé? Isso tudo vai somando a sua palpação e o direcionamento de que esse músculo está envolvido. Mas independente da sintomatologia, você tem que vir nele por conta da anatomia, beleza? E aí eu digo para vocês, 20 a 30% da dor do seu paciente da fascite plantar possivelmente está vindo do gastrocnêmio e do sóleo. Então você precisa soltar essa musculatura, liberar ela, é algo que vai dar um relaxamento surreal para o seu paciente. Liberei gastrocnêmio, liberei sóleo. Outra forma de liberar essa estrutura, sem ser com as mãos, sem ser com a liberação, é com a energia muscular. Peço a ação do movimento, peço para o paciente empurrar a minha mão, relaxa o paciente, faço 3 ciclos, relaxa o paciente de novo e ganho, ó, essa amplitude. Aumento, peço novamente e vou vendo quanto que eu já consegui soltar essa musculatura. Entretanto, eu não gosto de realizar a energia muscular antes de liberar, de fazer liberação miofascial. Porque até que ocorra a inibição do OTG, muitas vezes pode aumentar a sensibilidade dolorosa, tá? Então, por isso que eu gosto de liberar a musculatura com as mãos, com o agulhamento, antes de fazer a energia muscular ou o stretching, que seria uma movimentação rítmica dessa musculatura, fazendo apoio no ponto de estalo. Liberei isso aqui, gente, em segundos o seu paciente já começa a ter uma sensação de alívio. Depois disso, fibular. Fibular curto, fibular longo, eu preciso liberar os fibulares desse paciente, tá? Geralmente está envolvido. Venho, faço mobilização aqui, ó, do calcânio, mobilizo o tendão de Aquiles, tá? Porque simplesmente se esse calcânio estiver mais interno, mais externo, ó, acabei de manipular no meu paciente, isso vai gerar uma retração na face. Então, paciente de fascite plantar, a última área que eu vou liberar é o pé. Porque o pé, possivelmente, ele está sendo vítima de uma sobrecarga, ou uma sobrecarga de uma falta proprioceptiva, onde ele não está conseguindo equilibrar o peso, a descarga, né, desse peso para o paciente, tá? E olha como isso aqui acaba sendo uma oportunidade para o fisioterapeuta que entende a cadeia lesional. Então eu pego um papel e coloco, vou anotando. Fascite plantar, liberar gastrocnêmio, liberar sóleo, liberar fibulares. Depois eu venho para a parte do pé, liberar adutor curto, adutor do hálux, desculpa, tá? Ó, musculatura que fica aqui, ó, bem na bordinha interna. Venho aqui para o flexor dos dedos, que geralmente também tem grande tensão, tem uma aponeurose bem grande de fáscia. Então, no momento do agulhamento, eu consigo agulhar aqui internamente, aqui, gastrocnêmio, sóleo e tendão de Aquiles. E aí, depois eu prescrevo, obviamente, liberação, água quente, massagem, não só aqui. O segredo do resultado na fascite plantar está na consciência do paciente continuar trabalhando toda a perna, ou seja, gastrocnêmio, sóleo e fibulares, tá? Quando você trabalha desse jeito, você melhora o pé do paciente aqui. Beleza, mas aí muitas vezes eu preciso lembrar que esse paciente, ele pode estar tendo uma disfunção, uma alteração
a nível de nervo isquiático. Nervo isquiático corresponde à inervação da parte posterior aqui da panturrilha, do gastrocnêmio. Então, geralmente, nos meus pacientes de fascite plantar, eu venho aqui no sacro, ó, fecho a minha mão, abraço o sacro do meu paciente, pernas com apoio e ó, começo a mobilizar esse sacro para cima e para baixo. E vou soltando. E aí eu vou avaliando se meu paciente tem alguma dor, tem alguma disfunção. As manobras, gente, de nervo periférico, de liberação do nervo isquiático, ele começa aqui, nessa estrutura. Libero o sacro, venho na área do piriforme, face lateral do sacro, piriforme. Posso fazer uma movimentação rítmica com os meus dedos para soltar um pouco mais, ou colocar uma agulha. Libero, venho a nível dos isquios, ó, que é a área de passagem do nervo isquiático, faço uma movimentação rítmica. Isso tudo que eu tô falando é para pensar na fascite plantar, tá? Ó, venho mobilizando, liberando, e aí eu vou perguntando pro meu paciente se já teve algum outro tipo de trauma, se ele tá tendo algum tipo de dor específica, inespecífica, no joelho, vejo o padrão de mobilidade, ó, sinto essa musculatura e a passagem dos nervos, tá? Em quanto tempo que eu geralmente faço esse trabalho para fascite plantar? Meia hora. Quando o paciente está com muita crise, eu marco 2 atendimentos na semana ou 3, a depender do nível da crise do meu paciente. E aí, 5 a 7 atendimentos, geralmente o paciente está muito bem, tá? Exercício para casa, e aí lá vai. Agora eu vou pegar um outro caso que é muito comum. Tô trazendo a câmera aqui. Tranquilo aí, minha gente? Conseguindo entender a sequência? Anotando? Pegou seu caderno aí, sua caneta? Isso, prováveis pontos de compressão neural, Sérgio, exatamente. Então, não adianta eu focar apenas na estrutura que está apresentando dor se o trajeto neural tem uma compressão e você não está liberando. Beleza? Massa. E aí você consegue gerar resultado. Uma outra área, gente, que geralmente tem muita disfunção e que faz uma grande diferença traçar essa cadeia lesional e entender o que está acontecendo com o seu paciente, está correlacionada à dor de cabeça, tensão aqui, ó, dor na base da nuca, pressão. O paciente fala, olha, é uma pressão que vem daqui. Sibeli, mas a minha pior dor é quando eu deito de decúbito lateral em cima do ombro. Além disso, só que o paciente ele não queixa uma dor aqui. O paciente ele chega queixando uma dor, um peso aqui na base do occipital e uma dor aqui, ó, a nível do deltoide. Então ele tem dificuldade de dor para fazer a elevação do ombro. E aí, por que é interessante você ir trabalhando, pensando numa cadeia lesional, tá? Eu vou desenhar aqui, ó, a escápula do meu paciente, tá? Aqui em espinha da escápula. Quando vocês tiverem esse paciente com muita dor, uma dor aqui na frente, um peso que não passa, que não melhora, isso pode ser uma tendinite daqui, ó, do infraespinhal. O padrão clássico, tendinite de infra e de supra, é uma dor aqui na frente, ó, em trajeto. E o paciente fala dessa dor no final do movimento. Ele consegue iniciar, mas ele trava, ele não ganha amplitude. E aí, a pior descrição é na hora de dormir. Ele não consegue elevar o braço e não consegue deitar por cima do ombro porque gera dor. Isso é clássico de um infraespinhal em disfunção.
e supra também geralmente está associado, tá? E aí? Só que eu tenho que pensar num todo. Não adianta só que eu trate essa musculatura que está em tensão ou em alteração. Beleza, aqui eu sei que eu tenho um tendão do supra, eu sei que isso está envolvido, no exame de imagem vai dar uma tendinite do infra, massa. Mas, e essa dor aqui em cima? E o que é este músculo, essa área me mostra? E aí você vai começar a observar, vai fazer a palpação. É muito importante que faça essa palpação, que a gente entenda. Olha, nas minhas aulas, eu falo o tempo todo do quanto que é importante o fisioterapeuta aprender a pegar essa estrutura, a sentir essa estrutura. Aqui, ó, tá muito rígido. E aí eu posso fazer o seguinte, faço uma pressão nesse músculo, empresta sua mãozinha, paciente, e peço para ele fazer o movimento que ele sente dor e vejo se melhorou. Se ele diz, olha, melhorou, positivo, essa musculatura está envolvida, tá? Além disso, o padrão de dor referida de ponto gatilho me diz que isso pode chegar a uma dor a nível de cervical alta. Então, é uma musculatura que eu devo investir, tá? É uma musculatura que a gente consegue reduzir muito. Então, falando dessa tendinite de infra, o que eu vou trabalhar? Sempre, gente, eu vou trabalhar o infra, liberar, agulhar, o supra, vou ter que trabalhar o trapézio, avaliar o trapézio e o grande dorsal, porque se esse grande dorsal estiver muito rígido, ele pode estar puxando essa escápula em inferioridade, mantendo aqui nessa tensão para baixo. E aí eu tenho toda uma descompensação, alteração, o grande dorsal vai passar aqui por baixo e vai vir para o húmero. E geralmente ele está aqui, ó, associado a uma grande tensão. E aí, libero o grande dorsal, libero o trapézio, fibras médias, fibras inferiores, fibras superiores, equilibro essa estrutura aqui, o meu paciente vai conseguir diminuir a dor. Imediatamente depois que eu liberei essa estrutura, eu preciso virar o meu paciente em decúbito dorsal e liberar o peitoral maior. Por quê? O peitoral vai estar puxando esse ombro do paciente para frente, tá? E aí fica mais claro quando nós, né, fisioterapeutas, recebemos essa orientação. Vou só liberar meu paciente aqui que ele vai ter que trabalhar. Tá liberado, viu, paciente? Fica muito mais fácil quando você sabe, quando você entende quais são os músculos envolvidos nessa disfunção, tá? E aí você começa a ver o paciente se engajar no tratamento, porque ele tá vendo o resultado. Então, a primeira alteração no paciente de infra, com muita dor na tendinite de infra, é que ele disse, Sibeli, eu já tô conseguindo deitar e dormir um pouco melhor de lado. Eu já estou sentindo menos repuxão, menos queimor aqui na frente. Apesar de que tendinite de supra e infra a gente demora, é um processo bem longo, a gente precisa dar muito estímulo, fazer, né, todo o direcionamento para o paciente, entender e liberar a parte de inervação. Então, nervo supraespinhal, preciso trabalhar muito a cervical desse paciente, ou seja, qual é o músculo que está envolvido, como é que eu vou saber quando e qual músculo eu devo trabalhar? Você precisa saber qual o movimento ele não está fazendo, qual movimento ele está tendo de dificuldade. E quando é uma patologia, como no caso da fascite plantar, você precisa entender de onde sai o músculo, para onde vai o músculo e quem inerva essa musculatura que pode estar associada a essa compressão neural, tá? Que a gente falou aqui, essa alteração. E aí fica muito mais fácil você atender. E aí você precisa ser direcionado, você precisa estar atento e ser guiado, né? A palavra é essa. E isso muda a vida dos meus alunos. Tem mudado muito, porque fica tranquilo. Diz, olha, nossa, Sibeli falou isso na aula, diz que isso está associado.
Então, eu vou músculo por músculo, dizendo quando, como deve tratar e deve direcionar. Então, meia hora que vocês viram que eu peguei duas estruturas que são extremamente direcionadas e falei quais músculos deve se trabalhar para essas duas. E óbvio, né, gente, não é só liberar essa musculatura. É liberar essa musculatura, é prescrever exercício de fortalecimento, é passar exercício para casa, tá? Para que esse paciente consiga entender o que está acontecendo, qual é a importância da doação dele no processo de tratamento. Então é algo muito lindo quando você faz a educação em saúde. Observe que todos os dias eu estou falando disso aqui. Educação em saúde. Educar o seu paciente para a importância dele no seu tratamento. Desde a parte emocional, como eu falei aqui, comecei falando da minha paciente logo mais que tinha alterações emocionais extremamente envolvidas no processo de não abrir a boca, de se expressar, né? E depois, como fisioterapeuta, atuar nos músculos que vão gerar resultado de melhora para aquele paciente. Beleza? Ai, que bom, Eric, que maravilha. É isso mesmo, aí direcionando, aí relembrando. A gente estuda pro resto da vida, né? E eu tô trazendo algo de bem direcionado para realmente físio que se formou ontem, que se formou há 20 anos, possa ter um direcionamento disso aí. Beleza? Então é isso, criatura. Se você aprendeu, se você entendeu como que se monta uma cadeia muscular, como que se direciona a saber quais são os músculos se tratar, não vou deixar de pedir aquele print, né? Faz aquele print e me marca dizendo: eu agora já sei saber quais são os músculos, quais os motivos, por onde eu devo fazer para gerar o resultado no seu paciente. Beleza? Amoríssimo, excelente tarde para você que vai atender, excelente trabalho, que a gente possa ajudar muitas pessoas no